Então hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus. Nós vimos que lá no começo, com o povo hebreu, o povo de Deus, Deus iniciava o seu plano que nós chamamos de plano perfeito. E nesse plano perfeito, Deus instituiu ao povo uma celebração que lembraria cada um dos seus filhos que se tratava de uma passagem, que se tratava de deixar uma vida de escravidão para agora viver uma vida de muitas expectativas e experiências profundas com Deus. E aí a gente viu que foi instituído a Páscoa, aonde um animal, um cordeiro fora imolado, fora morto, o seu sangue fora derramado em bacias, e depois passado nas vergas das portas, e isso retratando que aquele lugar onde tinha o sangue, nos umbrais, nas vergas das portas, era um lugar onde tinha a marca do Cordeiro, a marca de Deus, a marca daquilo que Deus havia instituído. E Deus fala para o seu povo: olha, isso tem que ser para a memória eterna, conte isso para os seus filhos, para que os seus filhos contem para os seus filhos, e assim sucessivamente. E aí a gente foi aprendendo que Deus estabeleceu algumas coisas para o povo, e uma das coisas era, olha, quando alguém pecar, então, cada tipo de pecado vai ter a sua maneira de purificação. E boa parte dos pecados do povo hebreu eram cabeludos como os nossos. Então precisava de sangue para purificar. Então, no dia da expiação, o povo se ajuntava, se congregava, e no dia do culto, levavam um cordeiro de novo, a representação do cordeiro, macho, sem mancha, um cordeiro puro, limpo, sem defeito, entregava ao sacerdote, o sacerdote então imolava esse animal, e espargia o sangue, demonstrando a purificação do pecado. Mas chegou um determinado momento que no meio do povo isso se tornou uma religiosidade terrível, e o povo começou a fazer disso uma libertinagem. E Deus tinha um plano, tudo isso fazia parte de um grande plano. Até que os profetas vão pregando, vão ensinando, vão falando: olha, vocês estão fazendo isso, mas isso se trata de alguém que vai vir. E este alguém que virá, este será o Cordeiro de Deus. Este alguém que virá, este será o próprio Deus, e ele vai levar sobre si o pecado de todos nós. Até que chega em Jesus Cristo. E nós aprendemos aqui ontem, através do João, que quando Jesus chega lá nas margens do Rio Jordão, na Galileia, João Batista está batizando o povo com água. E aquele batismo tem a representação de sepultamento de pecados. E aí, quando João ergue os seus olhos, ele vê Jesus vindo. E quando Jesus está vindo, ele percebe que ali está vindo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Concluindo assim, então, a palavra que fora dita pelos profetas. Muito bem, Jesus vem, faz o seu ministério, prega, ensina, separa homens, cura as pessoas, liberta os oprimidos, faz tudo aquilo que o profeta Isaías já tinha vaticinado, já tinha dito. E aí, para que cumprisse a palavra de Deus, Jesus é entregue aos malfeitores. Os malfeitores castigam Jesus, e Jesus é pendurado no madeiro, o seu sangue é derramado, e quando Jesus está para dar o seu último suspiro, ele diz o seguinte: está consumado.
que isso significa, pastor? A obra está concluída. Não precisa mais de animais, não precisa mais do sangue de ninguém, porque agora o sangue de Jesus é suficientemente para purificar o meu e o seu pecado. Amém, irmão? Então, se alguém vir falar para você que você precisa dar dinheiro para que Deus te perdoe, mentira do capeta. Você não precisa dar dinheiro, porque o seu dinheiro não compra o seu perdão. O perdão já foi comprado com o sangue de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. O que cabe a mim e a você é recebermos e crermos nisso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que enquanto Jesus está para ser crucificado, está ali crucificado já, a Bíblia fala que tinham 3 cruzes, credo, e no meio estava Jesus. À sua esquerda estava um ladrão, à sua direita estava um outro ladrão, Jesus no meio. O que significa? Mais uma vez estava cumprindo a palavra que dizia: ele será crucificado entre os malfeitores. Mas olha que interessante, enquanto Jesus está ali, concluindo a obra de Deus na terra, um desses homens está dizendo: ei cara, tu não és o Filho de Deus? Tu não és aquele que fala que é Deus, que destrói o templo, que levanta, que cura e faz aquilo todo? Por que o Senhor não desce dessa cruz aí e salva nós? Por que o Senhor não desce daí? O Senhor não, né? Por que você não desce daí, mano? E salva nós? Enquanto do outro lado o outro dizia assim: cala sua boca, parceiro. Você está louco? Você sabe com quem que você está falando? Esse homem é justo. E enquanto esse ladrão que reconhece a justiça de Deus, nos 45 do segundo tempo, ele diz assim: Pai, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí sabe qual é a mensagem de Jesus dos 45 do segundo tempo, Belchior? Fica tranquilo, porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Isso não é glorioso, irmão? Então até aqui a gente vê que Jesus o tempo inteiro está cumprindo aquilo que vem sendo escrito de Gênesis até Mateus, até Malaquias. Tudo. Ele veio com um propósito. Qual o propósito? Salvar a humanidade. Muito bem. Jesus dá o seu último suspiro. E Lucas no capítulo 24, os versículos 1 a seguir, eu quero conversar com você sobre esses versículos. E vou ser bem breve, porque hoje é Páscoa. Aonde é que nós vamos comer cordeiro hoje? Macarrão com frango hoje de novo, irmãos. É o que está tendo, né, irmão? Muito bem. Lucas 24, versículo 1, eu estou na Almeida. Diz: e no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? E você que está dormindo, acorda, que senão vou aí. O café estava pesado? Ô irmão, café top, hein? Agradecer aqui o Rogério, o João, toda a equipe, irmão Roberto, todos os irmãos que preparam esse café aí maravilhoso para nós, hein? Glória a Deus. Eu só fiquei preocupado com o abacaxi, porque o Rogério disse que ensinaram ele para saber como é que sabe que o abacaxi está bom ou ruim. Quer saber ou não? Melhor não, senão vocês não vão comer mais abacaxi. Mas depois pergunta para ele. Virou especialista do abacaxi. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Quem foram? Elas. As meninas.
as mulheres, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Esse versículo eu amo. Em outra tradução diz: por que você busca aquele que vive entre mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras Maria, que com elas estavam, que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se admirado consigo daquele caso. Então, nós vamos ler mais, mas deixa eu dar um panorama para você do que está acontecendo aqui. Primeira coisa, era madrugada, domingo de madrugada. Pensa há 2023 anos atrás, como que era o sistema de energia. Não tinha, irmão. Se clareava com óleo, com lamparina, com tochas. Não tinha luz. Aí imagine as mulheres indo ao sepulcro. E eu fui estudar sobre o sepulcro de Jesus, por curiosidade. A pedra que colocou na porta do sepulcro pesava toneladas. Um homem sozinho não conseguia rolar a pedra. 2 homens sozinhos não conseguiam rolar a pedra. Para abrir o sepulcro, para rolar aquela pedra, precisava de uma guarnição. Muitos soldados. Segunda coisa sobre o sepulcro: não fora colocado simplesmente a pedra fora colocada, e depois foi colocada uma espécie de cola, ou seja, selaram a pedra. Por que isso? Porque os religiosos da época, o Caifás, o Anás e o Satanás, eles sabiam que tinham feito merda. Eles sabiam que Jesus ia ressuscitar, porque Jesus vinha dizendo: eu vou ressuscitar, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então eles começaram a disseminar entre o povo que roubariam o corpo de Jesus, que os discípulos de Jesus eram tudo doido, que nem aqui os irmãos da cepa por Jesus. Então iam roubar o corpo e falar que Jesus ressuscitou. É tudo fanático. Então eles criaram um sistema de segurança para que não entrasse ali no sepulcro. Mas de maneira sobrenatural, na madrugada, enquanto os guardas estão lá fazendo a ronda, um clarão aconteceu. A pedra, de forma sobrenatural, moveu-se sozinha. E aí, como que o homem saiu lá de dentro, meu irmão? Uma coisa interessante é que nas vestes de Jesus, quando Jesus ressuscita, o seu manto branco que enrolaram o corpo, que José de Arimateia, que comprou, que pediu para Pilatos o corpo de Jesus, ele enrolou Jesus naquele manto, e quando Jesus ressuscita, então Jesus não, aquele manto ficou. E quando eles vão investigar aquele manto branco, olha que coisa interessante, não tinha óleo, não tinha mirra. Por que não tinha ainda? Porque as mulheres ainda não tinham ido lá embalsamar o corpo.
Então não justificava que alguém havia aberto a entrada e roubado o corpo, porque não tinham preparado o corpo. Então não tinha provas de que alguém entrou lá e roubou o corpo de Jesus. E até hoje se estuda para ver isso, essa questão daquelas vestes. Mas olha que coisa interessante, enquanto as mulheres chegam lá naquele breu, naquela escuridão, 2 homens com vestes resplandecentes, provavelmente era roupa de neon, na madrugada, pensa, irmão, dá medo ou não? A Bíblia diz que as mulheres ficam atemorizadas, com medo, e elas abaixam a cabeça, porque não dá para olhar tamanho resplandecer daqueles homens. E aí a conversa dos homens com elas é o seguinte: por que vocês estão buscando entre mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, não está aqui. Vai e conte aos demais. Primeira pergunta: por que é que os anjos apareceu primeiramente às mulheres? Quem responde? Porque eles queriam que a notícia chegasse mais rápido. É brincadeira, irmão. É porque as mulheres, elas entendem perfeitamente a sua importância no ministério, na vida de Jesus Cristo. Elas se dispuseram porque elas queriam embalsamar o corpo, elas queriam deixar o corpo preparado. Haviam se esquecido que Jesus havia dito que ressuscitaria, e elas queriam cumprir o seu ministério de assistentes na obra. Então aquelas mulheres voltam atônitas e começam a contar. Eu fico imaginando aquelas mulheres hebreias, né? Você já viu as mulheres do Oriente chorando? Na televisão passa às vezes elas chorando, é uma gritaria, irmão. Quem assistiu aquela novela lá, como que é o nome? Você não é crente não, né, irmão? O Clone. Imagine essas mulheres contando para os discípulos, aquela bagunça na madrugada. E os discípulos, irmão, estavam morrendo de medo, porque se instaurou uma perseguição sobre os seguidores de Jesus. Mas o problema só estava começando, porque quando descobrem que Jesus não está mais ali, os religiosos, os romanos, eles querem de alguma forma achar o corpo de Jesus. Mas como achar o corpo de alguém que ressuscitou? A história conta que eles começam a abrir túmulo por túmulo. Pensa, os romanos começam a abrir túmulo por túmulo para ver se acha Jesus. E começam a colocar os corpos assim, enfileirados. A Bíblia não registra esses detalhes, mas os historiadores contam, porque eles queriam achar, e todo mundo que morria crucificado, sempre tinha um dos membros quebrados, ou era uma perna, ou era um braço. Jesus foi o único que teve uma lança cravada, aqui na altura do seu pulmão. Então eles começam a olhar, não, esse está quebrado, está quebrado, está quebrado, está quebrado. Todos tinham marcas de furos na perna, porque todos estavam crucificados, mas Jesus era o único que não tinha nada quebrado, porque, de novo, cumpria a palavra de Deus, que diz que jamais quebrariam os seus ossos. Deus não permitiu. Jesus ressuscitou. As mulheres ouviram, mas não viram. E é interessante, irmão, como é que você conta uma história dessa, se você não viu o cara ressuscitado? Como que você crê? Por que nós cremos nisso hoje? Porque existe uma palavra. Mas não só por causa da palavra, é porque Jesus enviou o Espírito Santo. Então quando nós cremos nisso, é porque o Espírito Santo, através da palavra revelada, ilumina o nosso interior para que possamos compreender. Então hoje nós temos isso, mas naquele momento, João, não tinham. Então imagine acreditar em umas mulheres, até que Jesus aparece às mulheres.
Oh, mulherada, vocês são privilegiados, hein? Primeiro vocês. Jesus aparece a elas. Aí a alegria é completa. Aí elas começam a falar: agora não foi o anjo que falou, agora nós vimos, nós conversamos com ele, e ele falou que vai encontrar com todo mundo, vai ser festa. Mas aqui no versículo de número 13, a Bíblia diz que tem 2 discípulos que estão seguindo um caminho para um lugar chamado Emaús. E esses 2 discípulos vão conversando tristes, falando a respeito de Jesus. Cara, como que pode ter matado nosso mestre? Como é que não viram que ele era um Messias, Só que eles falavam de tudo, menos que Jesus havia dito que ao 3º dia ressuscitaria. Eles falavam do amor de Jesus, do que Jesus fez, e eles estavam num ato de comiseração, tristes, chateados, angustiados. Perdemos o nosso mestre, o nosso grande profeta. Até que um homem começa a caminhar com eles, e esse homem vai caminhando com eles, e vai caminhando, e quando chega já tardezinha no lugar determinado, esses homens falam para esse homem: olha, cara, você tem umas palavras legais, tá tarde, não vai embora não, entra aqui para cear com a gente. E aí olha uma característica que a gente tem, que é de Jesus. Jesus gosta de comida, irmão. Você já parou para pensar porque você gosta tanto de comer, crente? Irmão, se tem uma coisa que crente gosta é comer, não é, irmão? Tem algum crente aqui que não gosta de comer? Não vamos orar para você aceitar Jesus. Irmão, crente gosta de... E aí Jesus entra. E quando Jesus senta à mesa com eles, esse homem senta à mesa com eles, então, olha o que diz lá o versículo de número 35. E eles contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Ou seja, o que isso está significando? Quando eles estão sentados, Jesus pega o pão, e quando Jesus parte o pão, os olhos, as escamas dos olhos daqueles homens caem, e eles veem Jesus ressuscitado. Então, quando foi que Jesus demonstrou a sua presença no meio daquele povo? Foi quando eles estavam comendo, no partir. É por isso que nós temos que praticar a comunhão. Lembra daquele hino? Eu sei que foi pago um alto preço para que eu tivesse comunhão contigo. Então, a comunhão, ela expressa a presença de Jesus. Então, quando nós nos reunimos aqui para tomar café ali, não é simplesmente um café, você precisa discernir isso. Nós estamos fazendo koinonia, comunhão, nós estamos participando da vida um do outro, e Jesus se alegra muito com isso. Jesus ama isso. Eu fico imaginando Jesus lá diante de Deus: pai, tá vendo? Aprenderam. Eu sabia que eu ia ensinar esses caras a comer. Olha lá, pai, igualzinho eu quando estava lá, arrebentava. Então, agora mulheres, e agora nós temos alguns discípulos que já viram Jesus. Essa notícia começa a se espalhar. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Versículo 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Aqui, os discípulos estão reunidos, todos preocupados, com medo, e Jesus aparece entre eles. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. Imagina, irmão, você está dentro de casa, com medo, sabe que você está pedido, os romanos querem te pegar, e se te pegar, você está enrolado, e de repente você está lá, a porta não abre, o telhado não descortina, e de repente Jesus está lá, e Jesus fala: paz seja convosco. Pensa agora não é mulher, é homem. Mulher com medo é uma benção, imagine homem. Você já viu um homem com medo? Quem tem medo de rato? E barata? Pense, irmão. Agora imagine você ver
um espírito, é um fantasma. Mas não é um fantasma qualquer, não é um espírito qualquer. Esse é Jesus de Nazaré. Este é aquele que comeu peixe comigo. Este é aquele que me fez andar por cima do mar. Este é aquele que curou o leproso. Este é aquele que livrou a mulher de 7 demônios. Este é aquele que ressuscitou Lázaro. Este é aquele que ressuscitou a filha da viúva de Naim. Não é qualquer cara. Este é aquele que disse que morreria, mas no terceiro dia ressuscitaria, e ressuscitou e está ali entre eles. Eu fico imaginando os discípulos, eu abraço ou não abraço, corro, a porta está fechada, e certamente Jesus, com aquele olhar calmo, manso, humilde, Jesus começa a dizer para eles: por que vocês estarem perturbados? Versículo 38. Porque sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos, veja os meus pés, eu sou o mesmo, pode me tocar, estou aqui, carne e osso. Imagina, Jesus fala para eles: um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, os pés, e não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, olha o que Jesus fala: tem de alguma coisa para comer? Pensa, Josi, se esse não é dos nossos. Eles não estão crendo, Chiquinho. Eles estão maravilhados, perplexos. Eu vi ele crucificado, eu vi ele falando, eu vi. Ele morreu, Fernando. Mataram ele. Olha a mentalidade, matar, se acha que tem como matar? A morte não pode deter a vida. E aí Jesus fala, olha, e eu fico imaginando, irmão, todo mundo lá, deixa eu ver, olha, moça, os pés, o outro lá, tira, larga a camisa, Jesus. Aí Jesus mostra, olha a lança aqui, e vai na cabeça dele, viu, os cravos que foram, e começam a ver tudo aquilo, mas ele está lá, vivinho de Nazaré. E aí, para ajudar, faz um rango aí que nós vamos comer, estou com fome. Tendes alguma coisa para comer? Então eles lhe apresentaram à parte um peixe assado e um favo de mel. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmão: crente sempre tem alguma coisa para oferecer. O cristão genuíno, cheio do Espírito Santo, ele nunca está de mãos vazias. O cristão que entendeu que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele sempre tem alguma coisa para poder servir alguém. Aleluia! É uma palavra, é um ombro, é o pé, é a mão, o cristão sempre tem alguma coisa. Quando nós vamos lá na Bahia, irmão, é impressionante fazer as missões. Quando a gente entra na casa das pessoas não cristãs, a gente percebe tamanha escassez, a dificuldade. Mas quando a gente vai na casa de um crente, por mais simples que seja, a gente não sai de lá pelo menos sem tomar um copo com água com farinha. Sempre tem alguma coisa para servir. Aleluia. Então eles apresentaram um peixe assado, um favo de mel. E aí Jesus fala para eles: olha, são essas palavras que vos disse estando ainda convosco. Então Jesus chama a atenção: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lembra? Lá atrás já havia dito a respeito dele, e convinha que tudo isso se cumprisse. Então quando Jesus fala isso, o verso de número 45 diz que o entendimento deles são aberto para que compreendam as Escrituras. Olha a dificuldade, irmão. A mesma dificuldade que os discípulos tinham, nós temos hoje. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. E quanto de nós não consegue compreendê-la?
Quantos de nós lê, relê, e fala, não vou ler mais não, porque eu não entendo nada. Outros falam, já que eu não entendo, não vou nem ler. Nunca leu. Aí ele fala, mas já que eu não entendo, não vou nem procurar saber, para não ter problema. Mas quando Jesus falou a palavra, o entendimento dele quando você é ministrado pela palavra, o seu entendimento se abre, uma unção de discernimento vem sobre a sua vida, aleluia. E ele disse, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A partir de então, Jesus ascende ao céu, Jesus vai ao céu. Só que ele envia o Espírito Santo. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você hoje: Jesus ressuscitou, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. O que nos capacita a compreender isso não é a nossa capacidade intelectual, é o Espírito Santo que joga luz no meu entendimento quando eu leio a sua palavra. Essa palavra é verdade, essa palavra é poderosa. Ela não pode estar simplesmente no seu móvel lá da sua casa, aberto num salmo empoeirado. Não. Aqui está o poder de Deus para mim e para você. E aqui diz que Ele ressuscitou. E o Espírito Santo testifica isso. O Espírito Santo confirma isso dentro de mim. Agora, meu irmão, se Jesus ressuscitou, se a morte não pôde deter Jesus, o que me cabe, o que te cabe? Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou uma instrução para os seus discípulos, e a instrução foi: pregue a minha palavra, conte a minha palavra, diga para as pessoas o que vocês viram, fale, relate ao maior número de pessoas, porque eu vou deixar uma promessa para vocês: eu vou voltar para vos buscar. Está escrito. Aí deixa eu perguntar para você. Lembra? Jesus contou para os seus discípulos. Ajuda nosso menino aí, por favor, pai. Deixa a menina no banheiro, rapaz. Deixa ela tranquila, espera, senta aqui, ó, espera ela, obrigado. Cadê os diáconos dessa igreja? Me ajuda. Jesus, presta atenção aqui. Jesus contou para os seus discípulos que ressuscitaria. Hein, Fernando? Jesus disse. Ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Mas quando ele é crucificado, parece que isso foi apagado da memória deles. Eles não se recordavam mais. E andavam com medo. Deixa eu falar para você. Jesus disse, está escrito que vai nos buscar. Só que às vezes parece que isso é apagado da nossa memória. E a gente se comporta como se Jesus não fosse voltar. A gente se comporta e vive a nossa vida como se Jesus nunca mais fosse voltar.
Deixa eu falar para você, irmão, não é história de pastor para aprender você dentro de igreja, não. A Bíblia diz: Jesus Cristo vai voltar. O texto diz que assim como estão me vendo subir, vocês me verão no dia da minha volta. Jesus vai voltar para nos buscar. E a pergunta que eu faço para você hoje: no dia que Ele voltar para te buscar, como é que você vai estar? Como os discípulos, trancafiado dentro de um quarto com medo? Como os discípulos a caminhos de Emaús? É para ir para Jerusalém, eles estão indo para outro lugar? E ainda tristes, atribulados? Não, vou estar como Judas. Judas, pastor? Amarrei uma corda no pescoço e me enforquei. E tem um monte de gente fazendo isso. Como assim, pastor? Quando abre mão de compreender as santas escrituras e vive em detrimento de uma vida rasa, medíocre, pobre, mesquinha, pensando só em si, no seu próprio umbigo, vivendo seus prazeres carnais, coisas naturais, rasas que passam, que aqui perecem, estão como Judas. Não, pastor, mas não estou me matando. Você está morto vivo, porque Jesus deixou uma vida para você chamar de vida abundante. E o que é vida abundante? É falar da vida de Jesus. Porque Jesus, com a sua graça, foi o que superabundou o pecado. A Bíblia diz que aonde o pecado abundou, a graça de Jesus superabundou. Então a vida abundante que Jesus quer de mim e de você é uma vida íntegra, fiel diante dele. Tem gente que é fiel nos seus compromissos transitórios, mas é tão raso quando fala de vida espiritual, é tão raso de quando fala de vida com Deus. E falar de vida com Deus, eu não estou falando de religiosidade, irmão, não estou falando aqui de loucura gospel, para você vestir de pano de saco e sair daí que nem um louco, rapar a cabeça. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de vida íntegra com Deus, temente a Deus. Ele diz que vai voltar, eu preciso estar preparado. A qualquer momento ele volta. Para o meu amigo Beto, ele voltou, e o Beto estava fazendo o que ele mais gostava. Obrigado. O Beto estava fazendo comunhão. É bom assim, irmão? Hein, Flávio? Cadê o Flávio? Estava fazendo comunhão com o Flávio ainda. 2 substâncias. Como é que você vai estar? Vai estar lá trancado no seu quarto, choramingando? Ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me entende, pastor não... Irmão, você não precisa da minha atenção para você viver, não. Você não precisa da atenção de ninguém. O que você precisa entender é que você já tem Jesus, e Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Não, agora essa política, pastor, essa política, esquece, irmão, você não precisa de política. É de Jesus que nós precisamos. O mundo precisa de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. E o comando dele para nós foi: agora se esconde, fale, pregue. Quantas oportunidades Deus nos dá para falar da palavra dele e a gente se omite. Não, se souberem que eu sou crente, eu estou enrolado. Igual os discípulos, se souberem que nós é seguidor de Jesus, agora nós estamos na roça. Não. Você está falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você está falando de alguém que a morte não pôde detê-lo. A morte não tem poder sobre Jesus Cristo. E se você foi comprado e lavado no sangue de Cristo, ela também não tem sobre a sua vida.
Como assim, pastor? Todo mundo morre. O corpo morre, a matéria morre, volta para o pó, mas o espírito, esse vai estar eternamente com Jesus. Aleluia. Eu queria finalizar com você hoje dizendo: olha, Jesus ressuscitou. Não vem aqui para a igreja procurar morto, que você não vai achar. Aqui vive aquele que reina. Jesus ressuscitou. Todas as vezes que você for dirigir-se até Jesus, é nessa dimensão, é nesse entendimento. Eu vou falar com o cara que ressuscitou. Eu não vou falar com o morto. Eu não vou falar com... Quando a gente assiste aquele filme da Paixão de Cristo, a gente fica com dó de Jesus, sim ou não, irmão? E com raiva dos romanos, né? E dos judeus, né? Mas se você parar para pensar um pouquinho antes, quando você não tinha Jesus, estávamos na mesma condição. Jesus morreu por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive. E por isso hoje eu posso dizer para você: Feliz Páscoa. Amém? O mundo fala isso para nós, Feliz Páscoa, mas você vai perguntar para ele: mas feliz por quê? Você sabe por que é feliz. Jesus ressuscitou e vive.